Desde 1992, o litoral do Recife registrou 79 ataques de tubarão, 26 terminaram em morte. Em comparação, outros litorais do Brasil, como os do Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo e Santa Catarina, também estão entre os mais populares, mas a ocorrência de ataques de tubarão nessas localizações é raro. Em Pernambuco, acontece o oposto. Sozinho, o estado concentra mais da metade de todos os ataques de tubarão já registrados no Brasil. Mas o dado mais estranho não é esse. Esses ataques não estão espalhados pelo litoral pernambucano. Eles se concentram em cerca de 20 quilômetros de praias urbanas, sempre nos mesmos pontos, ano após ano. Como um trecho de praia sem histórico algum se transformou no maior foco de ataques do Brasil, por que esse padrão não se repete em outros estados, igualmente populosos e turísticos? Professor, é um levantamento interessante, né? Que esse Uhum. canal traz também. Por que não em outros lugares, em outras praias do litoral? Não que eu esteja aqui agorando, né? Mas a gente tem aí o Brasil com vários pontos turísticos que são praias, né? E realmente o percentual aqui em Recife, na nossa costa aqui, é muito alto, né? Esse elevado número, né, de incidentes está relacionado exatamente a questões geográficas de fato. Não é? Uhum. Então, nós temos as nossas praias, né, principalmente nesse trecho, tem essa condição de uma região mais profunda, próximo à costa, né, que serve de passagem para várias espécies de peixes, que servem de alimento para esses tubarões. Então, esses tubarões tendem a permanecer algum tempo nesse canal, né, em busca exatamente desse alimento. E esse canal ele está um pouco mais afastado da costa, quando a gente vai se afastando, né, do Porto Suape e se aproximando de Recife. E quando chegamos em Boa Viagem, por exemplo, ele está logo atrás dos Recifes. Depois de Olinda, professor, aí é uma curiosidade. Depois de Olinda, nós temos ali Del Chifre, né, que já Uhum. tivemos alguns incidentes ali, inclusive com vítimas fatais. Mas depois nós temos a Praia de Bairro Novo, que é mar aberto e tem aqueles diques ali na Avenida Ministro Marcos Freire. E lá na frente tem a praia que a gente chama Praia do Quartel de Olinda, do Bairro Novo. E ali tem uma parte que é de pedra ali, que foram pedras colocadas, né? Uhum. Não são arrecifes naturais, mas tem uma abertura ali. Há profissionais da área que acreditam que ali é um ponto também de muito risco, mas que quase que não se tem incidente por ali. Lá realmente nunca houve incidente, que isso é uma outra questão importante. Então, uma praia ela passa a ser perigosa para incidentes com tubarões quando acontece um incidente, tá? É estranho isso, mas essa é a realidade. Então, a probabilidade de acontecer um incidente é em qualquer praia. Existem aquelas praias que têm uma condição maior, uma condição menor. Mas o oceano é a casa dos tubarões. O que acontece quando a gente passa de Recife e vai para o litoral norte é que a configuração das praias ela muda e muito. Não é? Para quem é daqui de Pernambuco, sabe que quando a gente vai para as praias do litoral norte, são aquelas praias onde a inclinação do relevo ela é muito mais suave. Não é? Tem determinadas praias, inclusive, que você anda, a água não sai do joelho. Pau amarelo, por exemplo, né, professor? É isso. É Não é? assim. Então, você tem essa topografia do relevo submarino, não é? Acaba fazendo essa distinção. Então, E, você tem e, essas praias de Recife, região metropolitana, com a característica ímpar, diferente dessas do litoral norte. e para quem faz passeios de lancha ali pela praia do Janga, Pau Amarelo, mar adentro também tem um banco de areia, que tem um Isso. determinado trecho que as pessoas param ali as embarcações, fazem até churrasco lá e tá Mas lá no alto mar, como a gente costuma dizer, lá para dentro, né? mas é isso mesmo. São praias onde a profundidade realmente ela é muito menor do que a profundidade verificada, observada nas praias de, principalmente, Candeias, Piedade e Boa Viagem. Perfeito. Quem tiver dúvida, quem quiser participar, pode participar pelo nosso chat também, tá legal? E pelo nosso QR Code que está na tela no vídeo para você. Temos um outro canal aqui que traz aqui um apanhado, um resumo e os arquivos dos incidentes com tubarões aqui no estado de Pernambuco. Vamos pedir
por gentileza, para a gente acompanhar junto com o professor. No início da década de 90, o litoral da região metropolitana do Recife não se encontrava em mapas de risco. Não havia alertas oficiais, placas de advertência ou protocolos de segurança relacionados a tubarões. Surfistas, banhistas e pescadores ocupavam as praias urbanas com a mesma naturalidade observada em outras capitais brasileiras. Nenhum ataque havia sido oficialmente documentado até então. O litoral era considerado seguro, mas essa sensação de segurança ignorava um fato antigo. Décadas antes, em 1947, o mar já havia dado um aviso fatal exatamente no ponto que se tornaria o epicentro da crise, a Igrejinha de Piedade. Naquele ano, o Frei Serafim foi atacado e morto no local. Contudo, sem o monitoramento científico atual, o episódio foi tratado como uma fatalidade isolada, quase uma lenda urbana, e acabou esquecido pela memória coletiva da cidade. O silêncio durou até 28 de junho de 1992. Naquele dia, um banhista é atacado na mesma praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. Desta vez, o episódio entra para os registros como o primeiro ataque oficialmente documentado da série moderna. A identificação da espécie, um tubarão cabeça chata, confirmava um animal de grande porte e potencial letal. Nos meses seguintes, novos ataques começaram a ser registrados. Ainda em 1992, um surfista é mordido em Boa Viagem. A frequência cresce rápido demais para ser atribuída ao acaso. Em poucos anos, a ausência total de registros dá lugar a uma sequência contínua de ocorrências. Professor, o vídeo traz um hiato, né? Da década final ali, da década de 70, meados de 70, para os primeiros incidentes, aliás, o primeiro oficialmente ali da década de 90, que a gente já vem conversando aqui. Esse ato é justamente por conta das mudanças que tivemos na geografia aqui, é questão de erosão, é questão do Rio Jaboatão, é a questão de Suape. E as questões relacionadas às mudanças climáticas como um todo, né? Se nós dividirmos, né, essa janela do tempo em décadas, o que é que a gente vai observar? Nós observamos que de 90 para cá houve um incremento muito maior, né? Se a gente colocar isso num gráfico, a gente vai ver que esse gráfico ele vai ter um aumento muito mais abrupto de 90 para cá, no tocante à utilização dessa costa, né, na edificação dessa costa, né, e tudo isso acarretando uma poluição maior a essa costa e, de certa forma, isso altera o comportamento natural desses animais. Né? Quando a gente fala de tubarão cabeça chata, eu não estou falando de um animal que ele chegou, né, veio de algum lugar e chegou aqui e se instalou aqui. O tubarão cabeça chata é uma espécie que ela sempre ocorreu aqui na nossa costa. Né? Então, o que a gente percebe nesse caso é uma mudança de comportamento. Então, era uma espécie que ela costumava estar em regiões mais concentradas, numa região mais limitada. E aí, por falta de alimento, por uma condição ruim da água que ele está nadando, ele começou a ampliar, né, esse seu espaço. E o monitoramento, né, ele vem exatamente para tentar comprovar isso. Né? Professor, o senhor falou da questão da água, a temperatura também influencia muito? Veja, a temperatura da água do mar, o aumento da temperatura, ele acaba sendo um agente catalisador, né, para vários processos. Então, essa questão de tubarões, a avistagem de tubarões, inclusive, ela está sendo muito corriqueira em vários lugares do mundo. Então, recentemente, né, nós, com o pessoal do Instituto ProChark, lá do Rio de Janeiro, eles estão monitorando tubarões tigre que nunca haviam sido registrados para aquela região. E eu estou falando de muitos tubarões, ao contrário daqui. Rio de Janeiro a água é mais fria, né? É mais fria, porém, devido às mudanças climáticas, a água ela está se tornando mais quente.